Glórias a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus Memorial. Amém, queridos? Senta no seu lugar, querido. Deus te abençoe. Privilégio de receber aqui hoje. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Fábio. Obrigado. Louvado seja Deus. Estamos felizes, irmãos, de estar aqui hoje à noite. Quantos estão felizes no Senhor Jesus? Digam amém. Glória a Deus. Hoje nós começamos uma semana para lá de especial na vida da igreja. A semana começou hoje. E hoje de manhã nós tivemos café da manhã, de volta da escola bíblica, nós tivemos aula magna com a missionária Márcia Doneda, foi uma palavra do céu no nosso coração, e porque a escola bíblica voltou, semana que vem todas as classes de escola bíblica funcionando para a glória do Senhor, vem estudar a Bíblia conosco, ensaio do Mitan também no domingo de manhã voltando, mesmo no carnaval, eu não pulo carnaval, né? Se você viajar, Deus te abençoe, louvado seja Deus. E nós vamos ter ainda hoje um momento muito importante, muito especial, ao final deste culto, daqui a pouquinho. Nós voltamos com as nossas reuniões de oração e hoje, para a glória de Deus, voltou o culto infantil. Não, os pais tinham que ter glorificado de pé, vocês não estão entendendo o drama que é, não é? Quase mais ansiado que a volta de Jesus, é pau a pau, assim, ó, o culto infantil com o mimo para quem tem criança pequena. Então, você que está nos visitando, está aqui, diz, eu tenho filhos, né, nessa faixa etária entre 2 e 8, 9 anos, você tem um culto infantil preparado para eles durante o nosso culto, fica ali no templo, na outra esquina, você pode se informar com um dos nossos pastores como funciona, mas você pode deixar então o seu pequenino lá, porque ele vai estar sendo ministrado pela palavra de Deus. Pretendo nas próximas semanas, a gente precisa fazer algumas orientações aos pais, alinhamentos de crescimento, mas a gente faz isso mais para frente. Então, louvado seja Deus, estamos caminhando e Deus tem sido bom conosco. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, hoje nós vamos ler um texto tranquilo, vamos abrir em Apocalipse. Mas é verdade, é Apocalipse mesmo. Apocalipse capítulo número 1, versículos de 1 a 8. Apocalipse 1, versículos de 1 a 8. Louvado seja Deus. Apocalipse 1, versículos de 1 a 8, os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Antes você pergunta, você fala, pastor, por que está aí, né? A gente teve um probleminha técnico com o telão hoje, minutos antes do culto começar, aí ficamos vendidos, os meninos correram, ajeitaram para ficar nas telas laterais, mas para a semana que vem vai estar tudo certo. Então, glória a Deus pela vida de vocês, que essa parte tecnológica ela é uma benção, mas quando dá um BO, meu amigo, pernas para quem te quero, e os meninos sempre correm aí para resolver para nós. Apocalipse 1, versículo 1, vamos lá, vamos ler o texto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia. Hoje essa palavra se chama uma palavra de esperança para a igreja. Uma palavra de esperança para a igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Senhor, graças te damos. Bendito és tu sobre tudo e todos,
E quão bom é estarmos aqui com os nossos irmãos, te adorando, te servindo. Quão maravilhoso é chegar num culto de celebração desse e sermos recebidos com um sorriso no rosto de uma equipe de recepção tão amorosa. E estarmos diante de músicos, cantores que se esmeram para adorar o Senhor com o que tem de melhor. E termos um ambiente absolutamente preparado, ó Pai amado, para que a comunidade se reúna a fim de dar glória e honra ao Senhor. E eu te peço, por favor, que nesse instante, por graça e misericórdia, nos próximos minutos, o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Cada um de nós aqui, distintamente, tem seus momentos de vida, mas sobre todos nós, há um só Deus, um só Senhor, e Ele pode falar aos nossos corações hoje, e é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Minha palavra é simples hoje, talvez até um pouco mais curta, e o que eu queria que você, talvez, gravasse do tom que eu quero dar a essa ministração de hoje, é que Apocalipse, para mim, quando eu leio Apocalipse, eu consigo entender que a Bíblia lida com facilidade nos 3 tempos da nossa história. Cada um de nós que está aqui vive simultaneamente 3 tempos da sua história. A gente já passou pelo nosso passado, nós estamos no nosso agora, no nosso presente, e a gente tem sonhos para o nosso futuro. E a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, você percebe que o tom da Bíblia é quando olhamos para o nosso passado, nós podemos ter certeza de que Deus é poderoso. Ao olharmos para o passado, nós podemos dizer quão grandes e maravilhosos são os feitos do nosso Deus, quão os justos se maravilham, os justos exaltam o Senhor pelos seus grandes feitos no nosso povo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus é poderoso. Quando olhamos para o tempo do agora, nós podemos dizer, se Deus é poderoso ao olharmos para o passado, podemos ao olhar para o agora dizer que Deus está presente conosco. Ele é Emanuel, o Deus presente. A palavra do Senhor vai nos dizer em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu olho para o passado e digo, meu Deus é poderoso. Eu olho para o agora e digo, meu Deus está presente. E quando eu olho para o futuro, ao olhar para o futuro pelas janelas de Apocalipse, eu posso dizer, meu Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. É assim que a gente olha para a vida. E eu poderia encerrar a palavra aqui, porque é só isso que eu tenho para dizer para vocês hoje à noite. Se eu olhar para o meu passado, Deus é o que, irmãos? Poderoso. Se eu olhar para o meu presente, eu posso dizer, Deus está presente. E se eu olhar para o meu futuro, eu posso afirmar, o meu Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Quantos creem? Dêem glória a Deus, vamos aplaudir o nome do Senhor. Ele é maior e Ele está acima de todos. Aleluia, aleluia. Quando Apocalipse é escrito, ele é escrito nessa perspectiva. Às vezes as pessoas não leem Apocalipse porque a gente tem 2 ideias básicas sobre Apocalipse. Primeiro que Apocalipse é um negócio assim, que não dá para entender, né? Que é um negócio muito controverso, que você vai ler ali, você não vai entender nada. Então o livro da Bíblia que a gente praticamente pula, deixa isso para os exegetas, para os teólogos, esse negócio de milênio, de besta, de anticristo, de vários anticristos, de falso profeta, de grande Babilônia, quando na verdade Apocalipse é um descortinar, ele é uma palavra de esperança à nossa vida. Tanto é que você começa no versículo 1, o versículo 1 começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo. A gente não tem tempo para falar sobre isso hoje. João vai escrever usando símbolos, porque ele precisava enviar uma carta de uma colônia penal para algumas pessoas. Então, os soldados iam ler aquela carta e ele precisava usar de figuras que os soldados lessem e não entendessem nada. E falar, isso aqui não quer dizer nada, segue o jogo. Mas a igreja, que tem entendimento espiritual, entenderia aquilo que ele estava dizendo. Então, o Apocalipse não é para colocar caraminhola na nossa cabeça. Apocalipse é uma revelação. Que revelação é essa? Mesmo que a gente não entenda todos os pormenores, amilenista, pós-milenista, pré-milenista, pré-tribulacionista. Aliás, eu estava esses dias num pré-concílio de um pastor, e a parte do milênio, todo mundo passa assim, só por cima, sabe? O senhor é o quê, pastor? Sou pré-milenista. Aí ele falou assim, o senhor é pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista? Ele falou, eu sou pré-tribulacionista porque não é justo a gente passar pela tribulação. Não está certo? Já sofri tanto e não vou passar na tribulação? É um bom ponto. Esqueci o que eu estava dizendo. Então quando a gente olha, mesmo que a gente não entenda isso tudo, a revelação de Apocalipse é para dizer o quê? Que a história não está degringolada, Deus está no controle da história. Essa é a palavra de esperança para nós. Então às vezes a gente não olha Apocalipse com carinho, com cuidado, porque acha que
Dali não há mensagem de esperança para nós. E o segundo motivo, talvez porque a gente pula esse livro da Bíblia, é porque a gente acha que Apocalipse só trata de catástrofe, é destruição, é derramamento da ira de Deus, é sangue, ranger de dentes. Basta lembrar daquele filme 2012, lembra daquele filme 2012 do Apocalipse Maia? Aquela destruição, é terremoto, é coisa caindo, né? Então a gente fala assim, Apocalipse é só desgraceira, não é? Mas não é. Apocalipse é a gente ver que por agora a porta da graça está aberta para todos os que querem, mas um dia, assim como a porta da arca se fechou, a porta da graça vai se fechar e o cálice da ira de Deus será derramado sobre aqueles que não o receberam. Mas a todos quanto receberam o Senhor Jesus, nós estaremos com Ele e estaremos na mais plena segurança, porque nós recebemos vida e graça acima de toda e qualquer tribulação. Amém, irmãos? Por isso que eu também acho que não é justo a gente passar pela tribulação. Mas, então a gente tem que olhar para o Apocalipse com essa graça. E a minha mensagem é direta aos irmãos hoje. Algumas coisas João já deixa claro para nós, logo no primeiro capítulo, logo na sua introdução, antes de falar as 7 igrejas da Ásia Menor, e antes do capítulo número 4 começar a trazer as revelações apocalípticas. Ele quer introduzir esse livro para nós, firmando algumas coisas no nosso coração. Por isso hoje, eu digo uma palavra de esperança para mim e para você. E a primeira delas é que Jesus é o vencedor. Amém, irmãos? Jesus é o vencedor. Revelação de Jesus Cristo, diz o versículo número 1. Não é revelação de João, não é revelação do fulano de tal, do apóstolo tal, é a revelação de Jesus Cristo. Então, quando a gente percebe agora que Apocalipse, de certa forma, muda o tom daquilo que era o tom do Evangelho, porque quando Jesus vem nos Evangelhos, Jesus vem para revelar o Pai. Tanto é que Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus diz a Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Abba, Pai, Pai nosso que estás nos céus. Então, a missão de Jesus nos Evangelhos é revelar o quão grande é Deus e o amor de Deus pela humanidade. Mas agora Apocalipse é o contrário. Apocalipse é o Pai revelando o Filho. Apocalipse é o Pai revelando quem é Jesus Cristo. E o retrato que o Pai está pintando agora do Filho, ele é, de certa forma, diferente do retrato que foi pintado nos Evangelhos, ou complementar ao relato dos Evangelhos. Porque nos Evangelhos, Jesus era então o servo sofredor que lavava os pés dos seus discípulos. E agora ele não é mais esse servo que lava os pés dos seus discípulos. O retrato que o Pai está pintando não é mais do Cristo que, como ovelha muda, é levado ao matadouro. O retrato que o Pai está pintando não é mais o retrato daquele homem de corpo ferido, sangrando, que está pregado numa cruz. O retrato que o Pai está pintando sobre Jesus não é o retrato daquele homem que está com as suas mãos cravadas e os seus pés cravados na cruz do madeiro. O Pai agora está nos revelando aquele que é o noivo da igreja. Aquele que prometeu e que um dia vem buscar a sua igreja nos ares. A palavra agora nos diz que os seus cabelos não estão mais ensanguentados e suados e cobertos de suor, os seus cabelos agora são brancos como a neve. A palavra me diz que os seus olhos agora não estão mais inchados, empapuçados de sangue pelas agressões que sofreu, mas os seus olhos são como chamas de fogo. A palavra do Senhor me diz que agora os seus pés não estão mais cravados na cruz do Calvário, mas agora os seus pés são fortes como bronze. A Bíblia me diz que as suas mãos não estão mais pregadas na cruz do Calvário, mas agora nas suas mãos ele segura as 7 estrelas. A palavra me diz que o seu rosto não está mais desfigurado de tanto apanhar, agora o seu rosto brilha mais que a luz do sol. Esse é Jesus, e ele cavalga e cavalga para vencer, diz Apocalipse. Jesus, irmãos, é o vencedor. Ele venceu, e nós também vamos vencer. Essa é a mensagem. O Cristo agora é um Cristo que vence, é um Cristo que domina, é um Cristo que triunfa. Quando Jesus vem, nós dizemos isso na teologia, quando Jesus vem na sua primeira vinda, a glória de Jesus não era autoevidente. Diz Isaías, olhávamos para ele e não víamos beleza alguma. Tanto é que quando Jesus vai ser julgado, o sumo sacerdote vira para ele e diz assim, és tu o Cristo? E ele vai dizer assim, se tu o dizes, mas você virá, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com os seus anjos. Quando Jesus vem pela primeira vez, a sua glória não é autoevidente, mas irmão, aleluia, quando a trombeta soar, e quando o Senhor Jesus aparecer novamente na sua segunda vinda, todos irão poder olhar e dizer, eis o Cristo do céu.
Sua glória será autoexplicada. Jesus, irmãos, é o vencedor, e essa palavra tem que estar no nosso coração. Uma mensagem de esperança para nós, para todos os momentos da nossa vida. Em segundo lugar, é que Deus transforma tragédias em triunfos. Deus transforma tragédias em triunfos. Deus está mostrando a João de que aquilo que na leitura da igreja ou na leitura dos irmãos era somente uma tragédia, aquilo virá a se transformar em um triunfo. João estava pastoreando em Éfeso. Por muitos anos João vai ficar ali, e agora ele vai ser preso por Domiciano, um imperador que vão chamar de segundo Nero. Ele vai ser o primeiro imperador, Domiciano vai ser o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, Dominus est Deus, ou seja, o imperador é Deus, e ele vai perseguir cruelmente a igreja, vai perseguir os apóstolos, vai perseguir os irmãos, vai matar, vai ensanguentar, e esse cenário de caos, a igreja caindo, os crentes como mártires, e só resta um dos apóstolos, e o último apóstolo que resta, porque os outros já foram cerrados ao meio, já foram crucificados de cabeça para baixo, o último que resta é João. Pelo menos ele está em Éfeso, ainda tem um fio de esperança. E agora o que acontece com João? Ele é então deportado para a ilha de Patmos, uma espécie de colônia prisional. Os países faziam isso até pouco tempo atrás. A França tinha uma aqui na América Latina, a Guiana Francesa era a colônia penal da França. Então deportava ali, o pior tipo de gente, isolava aquela pessoa para morrer lá. E agora João é tirado do seio da igreja, levado para lá também, e a igreja, as pessoas podiam dizer: agora acabou o cenário de pessimismo, o cenário de terror, não tem esperança para nós, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz que João está com o corpo na ilha de Patmos, mas no capítulo número 4, versículo número 2, diz a Bíblia: então achei-me em espírito. E a Bíblia fala assim: sobe para cá, João, porque eu tenho algo para lhe revelar. Irmãos, a igreja vive duas realidades, onde o nosso corpo está, mas aquilo que Deus tem para nós no mundo espiritual é outra realidade. Deus está dizendo: João, está todo mundo arrancando os cabelos, desesperado, sem saber aquilo que vai ser. Eu vou revelar nesse exato momento a maior mensagem de esperança de todos os tempos. Do meio do caos, do meio da tribulação, eu vou arrancar a mudança de cenário, porque Deus transforma caos em triunfos. Há esperança para nós. Será que ainda tem jeito? Daquele lugar onde as pessoas acham agora vai fracassar o grande projeto do reino de Deus, João vai dizer assim: eis que o Senhor vem e vem sem demora. Amém. Ao vencedor, àquele que vencer. Esse é o texto de Apocalipse. Então, quando a gente para um pouco, no meio do momento que a gente está vivendo, você sempre vai poder ouvir uma voz de Deus dizendo para você assim: ó, sobe para cá, sobe para cá, eu tenho algo para te revelar. Sobe para cá. E que a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre se lembre que aonde quer que nós estejamos, no momento que nós estejamos, se as portas se fecharem aqui na terra, Deus abrirá uma janela no céu para nós. Eu creio nisso, meus irmãos, eu creio nisso. Há uma mensagem de esperança para nós, porque quando nós olhamos para essa introdução de Apocalipse, nós percebemos que o nosso lugar é aos pés do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso lugar. O meu e o seu lugar é aos pés do Senhor Jesus. Quando você percebe o quão glorioso o Senhor é, quando você percebe o quão vitorioso Jesus é, quando você percebe que o caos não pode definir Deus, então a única coisa que a gente pode fazer é se jogar aos pés do Senhor. Versículo de número 17, nós não lemos, mas está aí em Apocalipse 1,17, a Bíblia diz que quando João entende a revelação que o Senhor está fazendo para ele, ele cai aos pés do Senhor. É a mesma reação que Daniel teve lá, quando começou a receber as revelações de Apocalipse em Daniel, porque tem Apocalipse em Daniel também, a partir do capítulo número 7, ele cai como morto na presença de Deus. A gente, irmãos, quando entende o grande Deus a quem nós servimos, o único lugar para onde a gente pode ir é aos pés do nosso Senhor, porque os pés de Jesus sempre estão disponíveis para a sua igreja. Vou repetir, os pés de Jesus sempre estão disponíveis para a sua igreja. Sempre estão disponíveis para nós, cair aos seus pés. É por isso que a gente não pode se aproximar das revelações da palavra de Deus só com uma espécie de curiosidade. As pessoas chegam em Apocalipse com uma curiosidade de entendimento de datas: soma 2 menos 1000 mais 14 elevado ao quadrado, mais o cateto da hipotenusa, o Senhor vai voltar em 12 de dezembro de 2039, e aí agora ele se moveu no santuário, e agora nós estamos nessa fase do juízo, e conta para cá e conta para lá. Eu não sei que dia ele vai voltar. Jesus disse: vocês não sabem,
somente o Pai que está no céu. De uma coisa que a gente tem que saber: fique firme no Senhor, porque mais cedo ou mais tarde Ele vem, e vem sem demora. Essa é a nossa esperança. Quando? Não sabemos, só sei que Ele vem, só sei que Ele vem. Então quando a igreja corre para os pés do Senhor, esse é o nosso lugar, esse é o nosso lugar. Assim eu quero fazer aqui hoje um parênteses, eu quero fazer uma santa convocação. Quero fazer uma santa convocação para que a igreja, todos nós, aqueles que puderem, estejamos juntos nos pés do Senhor na quarta-feira, às 6:30 da tarde, no retorno da oração da Rede Feminina e dos Homens de Verdade. Posso ouvir um amém? Quarta-feira, 6:30, nós vamos ter um tempo de oração e clamor pela nossa vida. Estamos retomando os trabalhos de oração na quarta-feira, e a gente vai começar esse momento ali juntos no templo, consagrando esse momento que estamos vivendo como igreja, e no único lugar onde nós podemos estar. Aonde, irmãos? Nos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, se você tinha um compromisso quarta-feira, obrigado por desmarcar e estar conosco. Você é muito generoso, louvado seja Deus. Vem orar. Quarta-feira, 6:30, nós vamos estar ali juntos. É o reinício do ano de oração da igreja. Então nós vamos estar ali buscando, clamando ao Senhor, orando para que Ele nos guie, para que Ele nos direcione, porque os pés de Jesus sempre estão disponíveis para a sua igreja. Amém, queridos? Vamos orar, vamos buscar o Senhor, a convocação está feita. Uma palavra de esperança para nós, nosso lugar é aos pés do Senhor Jesus. Te pergunto de verdade, rapidinho, você passa algum tipo de tempo nos pés do Senhor? Eu falo para você, eu já disse aqui na igreja, assim, o meu coração, o Christian, minha constituição, meu temperamento, minha personalidade, eu sou muito mais Marta do que Maria. Meu coração é muito mais voltado a resolver as coisas do que gastar tempo com coisa que não é coisa. Esse é meu coração, o coração de Marta. Jesus, irmãos, Jesus está na casa e Marta está lavando louça, entendeu? Marta está aqui, ó, né, e tal, esquenta não sei o que, Maria larga a louça, larga não sei o que lá, está ali nos pés de Jesus, e as Martas não entendem as Marias, não é isso? Marta não entende Maria, ela dá um ralo em Jesus. Marta é tão desaforada, é tão amiga, falou: o senhor não se importa, Deus está cheio de louça para lavar aqui, e Maria sentada no seu pé. Lembra o que Jesus respondeu para ela, irmãos? Você lembra? Ela querendo fazer um monte de coisa, um monte de coisa, o que ele disse? Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e isso ninguém vai tirar dela. Uma coisa nós temos que fazer primordialmente na minha vida, e eu prego para mim hoje: aprender a gastar tempo nos pés de Jesus. Lutero dizia: eu tenho tanta coisa para fazer que se eu não orar 2 horas por dia eu não dou conta. Ele dizia: gastar tempo com Jesus. A vida tem essa tendência a nos envolver com as coisas, e a gente tem esse sentimento de que se não estiver fazendo coisas, nós não estamos fazendo nada de produtivo na vida, quando Jesus nos diz: antes de fazer coisas, faça uma coisa, a mais importante: fique nos meus pés. E esse era o complexo de Maria. 3 vezes que Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, aparece na Bíblia. Aonde ela está as 3 vezes? Nos pés de Jesus. Não podia ver o pé do Senhor, ela caía, estava lá. Que a gente seja assim. Sobrou um tempo, está no pé de Jesus, está lá. Igreja Batista Memorial. Para onde a gente vai? Nós vamos para os pés do Senhor Jesus. Dali fluirá para nós aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus. Uma palavra de esperança para nós. Quero dizer aos irmãos em quarto lugar hoje, e eu queria ler junto com vocês, os meninos vão colocar: não tenham medo, porque Jesus tem para nós graça e paz. Vou repetir: não tema, Ele tem graça e paz. Põe a mão no seu coração, diga comigo assim hoje: eu recebo a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz, ele vai dizer no versículo 4, João, as 7 igrejas. Então vamos parafrasear, porque a gente sabe na teologia que essas 7 igrejas representam as igrejas de todas as eras e todas as dispensações. Então eu vou dizer assim, João, a igreja Batista Memorial que se encontra em Campo Grande, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos de Deus que se acham diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aleluia! Saudação é maravilhosa, irmãos. Graça e paz. Os discípulos se escabelando no cenáculo: ó meu Deus do céu, o que será de nós? Jesus morreu, ó vida, ó céus, e agora quem poderá nos defender? E aí Jesus se põe no meio deles e diz: paz
seja convosco. Paz, essa saudação é maravilhosa. Perseguição, graça e paz. Dificuldades, graça e paz. Incerteza sobre o que o futuro nos reserva, graça e paz. Uma tremenda dificuldade, uma luta da qual a gente não consegue vencer, graça e paz. Oposição, graça e paz, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo caminha na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando a gente chega aqui e fala assim, graça e paz, não sou eu que estou falando para você graça e paz, é graça e paz da parte de quem? De Jesus, irmão. E aqui João escancara a graça e a paz. Ele diz assim, graça e paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele vai dizer, graça e paz daquele que era, que é e que há de vir, e esse é Deus. Graça e paz dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e esse é o Espírito Santo. Graça e paz da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Você acha que não tem graça e paz para você? Pois Deus tem graça e paz, o Espírito Santo tem graça e paz, e Jesus tem graça e paz para você. Não importa o quanto precisemos, Deus nos dará graça e paz. Quanto mais graça e mais paz, menos medo e menos temor. Quanto mais graça e mais paz, menos medo e menos temor. Eu tenho dito esse texto em todos os nossos encontros. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2, graça e paz vos sejam multiplicados. E que nesse tempo nós, indistintamente, qualquer que seja o tempo da nossa vida e da nossa história, saiba em nome de Jesus que quando você acordar amanhã cedo, o Senhor vai liberar sobre sua vida uma nova porção de graça e de paz. Creia nisso. Como que a igreja caminha, pastor? Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim, essa é a nossa convicção. O que mais de esperança pode encher o nosso coração hoje à noite? Diga aos irmãos, e eu quero dizer isso em nome de Jesus, que nós somos participantes de tudo quanto Jesus conquistou. Nós somos participantes de tudo quanto Jesus conquistou. Tinha uma música antiga que dizia assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Lembra dessa música? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa. Essa mesmo. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse. Vamos erguer a mão que fica mais bonito. Toda a vida, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossa vida e nada mais maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Aleluia! Eu creio, tudo quanto Jesus conquistou na cruz do Calvário, é para mim, é para você e é para a sua igreja. É por isso que nós somos co-participantes de Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Tudo quanto Ele conquistou está à nossa disposição. E sabe qual é a maior das coisas que Jesus conquistou para mim e para você? Está no versículo 5, quando Ele diz assim, o primogênito dentre os mortos. Por que o primogênito dentre os mortos? Porque Lázaro, por exemplo, morreu e ressuscitou. A filha de Jairo morreu e ressuscitou. O filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou. Mas por que Jesus é então o primogênito dentre os mortos? Porque Lázaro morreu, ressuscitou e tornou a morrer. Porque a filha de Jairo morreu, ressuscitou e tornou a morrer. O filho da viúva de Naim morreu, ressuscitou e tornou a morrer. E Jesus, irmãos, morreu, ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Aleluia, é por isso que Ele é o primogênito dentre os mortos. Aleluia. E aonde que nós estamos incluídos no pacote? É que a Bíblia não diz assim, Ele é o único dentre os mortos. Ele diz, Ele é o primogênito, Ele é o irmão mais velho. Jesus foi primeiro, mas logo atrás da fila estamos indo eu e você. Nós nascemos, nós vamos morrer, mas um dia nós vamos ressuscitar e nunca mais morreremos.
por isso que Ele é o primogênito dentre os mortos, nós vamos atrás dEle, e essa vida eterna que Jesus conquistou na cruz do Calvário, Ele partilha comigo e com você. A vitória final é nossa, irmãos, é nossa. É por isso que eu já disse isso aqui, vou dizer de novo, você não pode matar um crente, no máximo você muda o endereço dele, só. Crente não morre, eu estou falando sério, crente não morre, crente só deixa de viver aqui, fecha o olho aqui, abre o olho do outro lado do rio, do lado do nosso Senhor Jesus Cristo, para nunca mais morrer, para nunca mais. Ele nos conquistou, o que Jesus conquistou na cruz do Calvário é seu, tome posse disso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Toda a vida, todo o poder, toda a graça, toda a paz, toda a misericórdia está à sua disposição, basta acessar pela oração e pela crença na palavra de Deus. Quanto mais palavra, quanto mais convicção da obra de Cristo Jesus, mais extraordinária é a sua vida espiritual. Por último, e eu digo, por último, uma mensagem de esperança para nós, é que eu e você, nós reinaremos com o Senhor para sempre, reinaremos com o Senhor para sempre. Irmãos, a Bíblia vai dizer, eis que vem com as nuvens, versículo de número 7, e todo olho o verá, Jesus virá pessoalmente, Jesus virá visivelmente, Jesus virá fisicamente, Jesus virá triunfantemente, Jesus virá vitoriosamente, Jesus virá gloriosamente, e Ele virá com um cetro de justiça na sua mão, para julgar vivos e mortos, mas a tantos quanto creram no seu nome, Ele dirá, conforme está escrito em Mateus capítulo número 25, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que vos está reservado desde a fundação do mundo, entra no gozo do teu Senhor. É para mim e é para você, aleluia. E quando Jesus voltar, muitos se lamentarão sobre Ele, aqueles que o negaram, aqueles que os traspassaram, aqueles que não ouviram o clamor da graça, que não entraram para a arca enquanto o dilúvio não chegou, porque esses terão que se lamentar, mas a nós, ou a tantos quantos creram no seu nome, esse não será um dia de choro, de lamento, esse vai ser um dia de glória, vai ser um dia de luz, vai ser um dia de festa, um dia de celebração, um dia de triunfo, um dia de vitória, porque o Cordeiro de Deus agora está entre nós, e Ele vive e reina para todos sempre. Ele virá buscar a sua igreja, se encontrará com a sua igreja nos ares, e ali, diz 1 Tessalonicenses 4, nós estaremos com Ele para todo o sempre. A Ele a glória, pois eternamente, amém. É por isso que João não tem outra coisa a dizer, a Ele a glória, eternamente, amém. E como que ele encerra, irmãos? Versículo de número 8, abra sua Bíblia, Apocalipse 1, versículo número 8, os meninos do louvor podem vir, vamos cantar o encontro. Como que ele encerra? Apocalipse 1, versículo número 8, às vezes a gente olha para tudo isso e a gente diz, será? Uma coisa é você, irmãos, olha para mim, uma coisa é você prometer, outra coisa é você conseguir cumprir aquilo que você prometeu. É por isso que quando o João quer encerrar esse bloco, ele vai encerrar esse bloco dizendo assim, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Esse aqui nós servimos é o começo e o fim de todas as coisas, diz o Senhor Deus. Eu sou aquele que é, eu sou aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Eu sou o Todo-Poderoso. Tudo quanto Jesus prometeu e tudo quanto Deus prometeu, Ele vai cumprir, porque a garantia das suas promessas são o seu caráter, e o Senhor a quem nós servimos, Ele era e há de vir, Ele é o Todo-Poderoso. Saia daqui hoje, em nome de Jesus, sabendo que se você olhar para o seu passado, você pode dizer, meu Deus é poderoso. Lembra da sua história, lembra daquele dia que você achou que não tinha saída, que não tinha jeito. Você vai poder dizer hoje à noite juntamente comigo, meu Deus é poderoso. Lembra do que você está vivendo, será? E eu quero te dizer em nome de Jesus, há uma promessa, no seu presente, Jesus está presente, Deus está presente, Ele é socorro, Salmo 46 diz, bem presente, na hora da angústia, Ele está conosco, todos os dias da nossa história. Posso contar uma antiga parábola? Rapidinho,
lembrei dela agora. A pessoa sonhava, ela sempre tinha um sonho, e naquele sonho ela caminhava na areia da praia, e sempre tinham 2 pares de pegada, 2 pares de pegada. Então ela sempre entendia que ela estava caminhando, mas que havia outros pares de pegada, que eram os pares de pegada de Jesus. Jesus sempre estava com ela. De repente se abateu sobre a vida dela dias terríveis, dias de tribulação, e no sonho dela ela começou a sonhar, e não tinham mais 2 pares de pegada, só tinha um par de pegada. E ela começou a orar e perguntar: Senhor, por que eu não vejo mais as tuas pegadas na minha história? Por que eu não vejo mais? Porque só um par de pegada na minha vida, por quê? Isso, Jesus Cristo respondeu para ela, ele disse: olha à direita. E quando ela olha à direita, ela percebe que aquelas pegadas agora estão mais fundas, estão mais profundas. E o Cristo diz a ela assim: eu não saí da tua história, eu estou te carregando nos braços. Pode olhar para a sua história, as pegadas vão estar mais fundas, porque Jesus não abandona nenhum dos seus servos. E se eu olhar para o meu futuro, sabe o que eu posso dizer do meu futuro? Sabe por que eu posso dizer que Ele é fiel para cumprir? Porque João está dizendo no versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, e eu não tenho algum poder nas minhas mãos, eu sou o Todo-Poderoso. Todo o poder está nas mãos do nosso Senhor. Confie a sua história nas mãos de Deus. Agindo o Senhor, ninguém o poderá impedir. A história não sai do controle da mão de Deus. Deus é soberano. Se olhar para o meu passado, eu direi: meu Deus é poderoso. Se olhar para agora, eu direi: meu Deus está presente. Se olhar para o futuro, eu direi: meu Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Quantos creem nisso? Vamos aplaudir ao Senhor.